Vá, gente. Compartilhar a tela com vocês. Agora mudou aqui. Mudou a tela de compartilhar. Esse Zoom gosta de fazer isso com a gente, né? Vocês estão vendo a minha tela aí, né, gente? Sim. Assim. Eu não estou vendo vocês porque eu estou compartilhando com áudio, tá? Depois eu paro e volto. Eu não consigo ver a carinha de vocês. Então, para a gente começar, trouxe uma música, acho que vocês já devem conhecer. É a música do Alexandre Paredes, Ele. Maravilhosa. Ele é o Pai de todos nós, uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Muito bonita essa música, né? Ah, mando sim, Claudinho, o link para você. Bom, essa música fala um pouco de Deus, né? E nós vamos comentar um pouquinho disso hoje. Nós vamos dar continuidade, então, na passagem que a gente estava estudando, né? Começamos semana passada, 2 semanas já, né? Que é a cura
A cura do servo do centurião. Espera aí, gente, estou ajeitando aqui para eu ver vocês. Pronto, agora ficou bom. Aí brinquei Você com a não está Claudinha. compartilhando a tela da Ah, não, apresentação, não, Bruno. tá compartilhando, não. É, Não, pera aí. tá compartilhando do computador. Vocês? E agora? Aí, pronto. Agora Parei de apanhar, né? Brinquei com a Claudinha, coloquei esse quadro em homenagem ao Everton, que ele gosta muito de analisar as pinturas, né? Tá aí uma representação, né? O centurião pedindo, né? Intercedendo pelo seu servo diante de Jesus. A gente vai ver, eu trouxe aqui para a gente comparar, trouxe a passagem de novo na íntegra, tá? Para a gente ver. Essa é a passagem de Lucas mesmo. Essa passagem também está em Mateus ela é um pouquinho diferente, vale a pena depois dar uma lida para a gente ver umas peculiaridades, né? Então, só relendo, é o capítulo 7º, né? Depois que completou todos os seus ditos, dirigidos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, rogando-lhe que, após vir, salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama nossa nação. E ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus ia com eles. Não estava longe da casa, e o centurião já enviou amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre sob o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti, mas somente se expresse por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado por nomeação, sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas coisas, maravilhou-se Jesus, e voltando-se para a turba que o seguia, disse: Eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo saudável. Então, esses são os versículos de 1 a 10. Então, o Everton fez o estudo introdutório, a Claudinha e a Dai fizeram os versículos 2 e 3 na semana passada, né? E essa passagem, pegando o gancho que a Claudinha fez, né? Jesus não veio curar corpos, né? Porque todo mundo que ele curou, né, Claudinha, morreu, né? Então, Jesus não tornou ninguém imortal. Então, se o aspecto principal da passagem não é a cura em si, não é o que a gente poderia dizer, não é o milagre do Cristo, então a gente precisa prestar atenção nos atores, né? Naqueles que estão nessa cena, porque são eles que vão ficar aí para nós como paradigmas, como lição, né? Como modelos, como pontos para que a gente preste atenção. Então, a conduta do centurião aqui é o que tem que chamar a nossa atenção. E por que que não é uma conduta trivial? Por que que não é uma conduta qualquer? Por que que a gente tem que prestar muita atenção nessa passagem, nessa perícope? Porque Jesus, gente, Jesus rasgou seda pelo centurião. Não sei se vocês já viram Jesus ficar elogiando o povo no Evangelho? Vocês lembram, assim, de muitas passagens em que Jesus dá um parabéns, 3 estrelinhas para a pessoa? Não dá, não dá, não é? São poucas, né? Eu lembro de uma passagem de Pedro, que ele pergunta para Pedro quem eu sou, aí Pedro responde, ele dá joinha para Pedro, depois Pedro fala bobeira, ele já desce na orelha de Pedro na sequência, né? Quer dizer, é raro isso acontecer, é João raro, é mais Batista, ele fala, né, dos nascidos de mulher, ele é o maior de João Batista, né? de João Batista, ó. Então são registros muito pontuais. Então, se esse centurião, o comportamento dele é um comportamento que deve servir de exemplo para a própria raça, porque ele fala ali que nunca viu em Israel. Então, olha só, ele está falando daquele povo, que era o povo escolhido,
O povo que tinha toda aquela bagagem de espiritualidade, não é? E dentre eles ele não encontrou uma pessoa com a postura do centurião. Interessante, né? E o centurião era um romano. Era um romano. Totalmente fora, totalmente desvencilhado dessa questão de religião. E mesmo assim, ele teve esse pedido dele atendido, né? Então, hoje a gente vai tentar falar um pouco, né, desses versículos 4º e 5º. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Eu quis colocar os os versículos, né, fazer um combo, porque o segundo versículo justifica o primeiro, né? Como o primeiro, percebam que não é o centurião se dizendo digno, né? São aquele grupo de anciãos que foi enviado para interceder pelo centurião, que intercedia pelo seu servo. Eles falam para Jesus: ó, ele é digno. Ele é digno porque ele ama tanto a nossa nação que ele mesmo edificou uma sinagoga para nós. Então aí a gente já tem que dar uma analisada nesse contexto, né? Porque imagine um soldado romano. Por que é esse nome centurião? Porque ele dirige a centúria. E a centúria tem quantos soldados? 100, né? Por isso que é centurião. Então ele tinha 100 homens sob o seu comando para cuidar, para patrulhar aquela região de Cafarnaum, porque era uma região importante, né? Então ele era um homem com certo poder, com certo status, não é? E mesmo assim ele não usa do seu cargo para oprimir, para magoar, para ferir, ele não abusava da sua autoridade, né? A tal ponto desse grupo de homens mais velhos, provavelmente que receberam às vezes até muitos benefícios desse centurião, eles fossem pessoalmente pedir ao Cristo, interceder por ele, para falar: olha, ele merece isso, né? A gente conhece ele. Interessante, né? Como que dentro do evangelho a gente tem o judeu elogiando um romano, né? Olha que passagem interessante. Então a gente vai falar um pouco desse digno e alguns desdobramentos disso aí. Primeiro, que eu fui pegar lá no dicionário Strong, esse primeiro digno, no grego, é diferente do outro digno, que apesar de ter sido traduzido tudo como digno, são palavras diferentes, né? Tem conjuntos semânticos diferentes, mas também tem coisas em comum. É legal porque isso aí vai ampliando a nossa interpretação, né? Bom, então lá no grego, o termo 514, a palavra que é utilizada é axios. Axios. Axios é muito utilizado no vocabulário comercial. Olha por quê. Olha o significado de axios, que é pesado, que tem peso, que tem o peso de outra coisa de valor semelhante, que vale tanto quanto. Que vale tanto quanto. Então, olha que interessante, né? Por que ele era digno? Ele era digno porque ele tinha valor. Então, lá no mercado, quando você ia comprar alguma coisa, não existia balança, né? A balança que existia era a balança com padrão, aquela que tinha 2 pesos, 2 pratos, para você sopesar. E aí, se você equilibrava o valor, e aí você sabia quanto que aquilo tinha de peso. Então, olha que interessante a palavra que eles usam, né? Esse homem, ele foi pesado. E o peso dele é um peso considerável. Por isso ele tinha valor, né? E aí a gente está falando, então, de aspectos de virtude, né? A gente não está falando de peso mesmo, de massa, né? Massa corporal dele. Então, ele era um homem de valor. Um homem que tinha isso, ó. Quando comparado a outra coisa. Isso aí também importa para nós, né? Outro conjunto de sentidos, aquilo que é adequado, aquilo que é próprio. Então, quando você fala, eu sou digno, significa que eu sirvo, né? Eu sou adequado para aquilo. Próprio nesse sentido, de você estar apto àquilo, né? Isso é ser digno também. De alguém que mereceu algo de valor, tanto em sentido bom como mal. E na outra palavra, que é o verbete 24 e 25, a palavra é ikanos, não é axios, é ikanos. Mas também vai trazer essa ideia de suficiente. Olha que interessante, suficiente. Eu sou digno, quer dizer, eu sou suficiente, eu tenho
características, né, suficientes para que aquilo seja concedido, para me colocar numa situação de ser merecedor de uma benesse. Olha que coisa, suficiente, né? E também essa questão do adequado, do próprio. Bom, então vamos lá. Vamos por partes. Bom, aqui eu estou tentando copiar a Claudine, né? Vamos fazer uma reflexão. Né, Claudine? Vamos fazer uma reflexão. Porque, assim, se a gente olhar, né, um panorama do versículo, então o que que a gente está vendo? Que aquele homem, ele intercedeu pelo seu servo, a gente já viu que ele foi atendido, né? E isso já começa a despertar certos questionamentos. Quer dizer, se aquele servo foi curado, havia um merecimento ali, a gente imagina, né? Esse merecimento era do servo, era do centurião, não dá para a gente saber, né? E a postura do centurião, porque o centurião não se dizia digno. E ele faz isso, é duplamente indigno, como diz a irmã Aila, porque ele não se sentia digno de falar com Cristo para pedir, e ele não se sentia digno do Cristo entrar na casa dele para curar o servo, não é? É isso que ele deixa claro, tanto que ele tenta até impedir Jesus de ir lá. Fala, não, o senhor não precisa ir, manda um servo seu ir, que ele vai curar, eu tenho certeza que ele vai curar. Então ele conhecia mecanismos até mesmo dessa maquinaria, digamos assim, espiritual, né? Porque o Pastorino vai falar que Jesus, ele era sempre acompanhado por uma legião de anjos. Então, quando ele fala assim, manda um servo seu e o meu servo será curado, quer dizer, algum anjo do Cristo poderia ter sido destacado e ido lá e curado aquela pessoa. Então, será que o centurião conseguia captar com tanta profundidade assim a grandeza de Jesus? Será que é por isso que Jesus ficou tão espantado, né? Espantado entre aspas, né? Mas será que é por isso que ele registrou que a fé daquele centurião era uma fé diferente do que ele tinha visto até então? Porque ele conseguia perceber isso, né? Perceber a própria grandeza do Cristo, né? Quer falar alguma coisa, Ana? Júnior, se eu não me engano, esse centurião é aquele que estava sempre na retaguarda de Mateus, que mostra no The Chosen. Quem assistiu The Chosen aí, a Claudinha, que ela vai saber. Mas eu acho que esse centurião é um que ficava na retaguarda do Mateus, assim, meio que protegendo, sabe? Eu acho que é sim, viu? É ele mesmo. É ele que teve amizade também com Pedro, né? Eles fizeram a cisterna juntos. Ele demonstrava ser uma pessoa boa mesmo, pelo The Chosen você percebe. Teve uma parte lá que os seguidores do Cristo estavam todos espalhados ali perto de onde ele dirigia os homens dele, e eles querendo tirar o pessoal de lá, e ele só passa e não deixa, sabe? É isso. Interessante, né? Não tem esse registro nos evangelhos, né? Que é o mesmo, mas nessa interpretação que eles fizeram é muito bonito mesmo, como eles aproximaram as pessoas, né? E o centurião está sempre ali mesmo, sempre auxiliando, né? Bem Ô, lembrado. Bruno, É o quando eles estavam interessante, reunidos na frente da casa de Pedro, né? Do André. André não, gente, Mateus. Estava na frente da casa do Mateus. O que ô, você ia Bruno, eu falar, acho André? interessante que, porque no cinema, né, eles vão construindo o personagem, né? E aí Verdade. o personagem vai se construindo para a gente através das cenas. E ele é um personagem que ele está sempre observando de longe. Então, quando a Verdade. gente fala assim quando você diz assim que não se sentia digno de falar com Cristo, a gente a gente vai remetendo às cenas que ele olhava Cristo falando, ele estava sempre por ali. Ele sempre olhava, mas ele nunca se aproximava. Mas a gente via que aquilo estava mexendo com ele, né? Eles tentam mostrar isso nas cenas, né? Para que a gente construa mesmo essa imagem dele, né? Interessante, né? É verdade. Eu não tinha me atentado a isso, né?
Até para justificar a postura dele depois, talvez, né? Interessante mesmo, viu? Mas aí a gente pensando nessa questão de ser digno, né? De ser merecedor. Quem aqui, assim, levanta a mão e fala, eu sou digno? Né? E aí eu coloquei alguns pontos, né? Para falar só do nosso versículo, né? Digno de falar com Cristo, de receber o Cristo em sua casa, digno da misericórdia de Deus, porque há um pedido ali, né? Da cura de uma pessoa que está morrendo, né? E justamente digno também de ter as suas preces atendidas, né? Então, se a gente olha numa perspectiva muito contábil, né? É mais e menos, né? Se o jogo de merecimento fosse só um somatório, e aí se tiver superávit você tem mérito, se der déficit você não tem mérito, eu acho que a gente não estaria nem aqui, né? Eu acho que aí quando você coloca a misericórdia de Deus na equação, a coisa muda, né? Porque o que a gente já fez, né? A gente não pode nem lembrar ainda o que a gente fez em outras vidas. Então, como que a gente vai saber se a gente tem mérito para ser atendido ou não, né? E aí a gente começa a pensar nessa postura, né? Mas então eu posso pedir, eu devo pedir, como eu devo pedir, né? E a gente vai comentar um pouquinho disso. Para começar, vamos falar um pouco da palavra mesmo. E aí o senhor Honório ajuda muito a gente, muito, porque aí ele vai trabalhar esse conceito de digno de uma forma que amplia muito a nossa percepção. Quer ver só? Compete a cada um a iniciativa de saber, pois os padrões morais variam de criatura para criatura. É um comentário de um versículo que fala de digno, mas fala de uma situação de ser digno de entrar na casa. É um outro versículo, né? E aí, por isso que ele começa assim nessa estrutura. Quer dizer, você vai avaliar se é digno ou não, de acordo com esses padrões morais, que isso varia de criatura para criatura. O que é justo para uma, deixa de ser para outra. Então, assim, no tato com o outro, na lida com o outro, às vezes a gente vai ter que fazer esse tipo de análise, né? De ser digna ou não, digna de receber os ensinamentos, né? Digno de receber o auxílio. Agora, para saber, devemos olhar, observar, nos aproximar atentos às reações que são elementos grandemente reveladores. Então, ele começa fazendo esse aviso, né? Então, você vai observar como é o comportamento dessa pessoa. E aí você vai saber se ela é digna ou não. Não se deve esquecer que o próprio discípulo, apesar de seguidor do mestre, ele o faz como portador de numerosas fraquezas e imperfeições. Ó, começou a analisar pela nossa perspectiva, né? Porque se nós fôssemos espíritos perfeitos, já com talvez, né, com toda a bagagem que a gente pudesse angariar aqui na Terra, então o nosso Cristo já não seria mais o nosso Cristo, né? Às vezes a gente já teria que se espelhar em outro Cristo, para que a gente conseguisse angariar mais bagagem. Então, todo mundo que vai seguir Jesus, todo mundo que tem Jesus como guia e modelo, carrega de uma forma ou de outra fraquezas e imperfeições. É lógico que o nível disso varia ao infinito, né? Não vamos pensar que a fraqueza do Chico compara com a minha fraqueza, né? Mas ele tem. Por quê? Porque ele não é espírito puro. Certo? Então, todos nós estamos na mesma situação. Seja no trato com os semelhantes ou no exame de seus valores, é imperioso distinguir o que seja digno. Digno é aquele que se afirma no bem, ou aquilo que eticamente revela bondade. Olha como que começou a clarear. Digno é aquele que se afirma no bem. Então, não tem condições, não está falando de grupos, né, como ele vai colocar daqui a pouco, grupos sociais, grupos religiosos, né? A gente está falando do bem ou a gente está falando do comportamento ético. Se quiser ainda descaracterizar, deixar esse diálogo fora do âmbito religioso, né? A gente pode falar da própria ética. No entanto, ante a filosofia do Cristo, faz-se digno até mesmo o celerado ou delinquente que quer se libertar. Olha, se não ampliou muito agora, né?
Então, não é só aquele que tem o comportamento voltado no bem que é digno, digno do Cristo, digno de tudo aquilo que a gente colocou ali, né? Digno de ter sua prece atendida, sua rogativa atendida. Até mesmo aquele que é envolvido com o mal, né? O delinquente, o que se desviou do caminho, se ele de fato quiser, com convicção, né? De forma verdadeira, se ele quiser se libertar, ele também é digno. Da mesma forma, o vício ou a paixão que em nós identificamos e cujas energias sentimos podem ser revertidas ou canalizadas para ângulos positivos. E agora, se eu refizer a pergunta, quem aqui é digno? Eu acho que agora ficou mais fácil da gente falar, não, eu sou digno, né? Nós somos dignos, né, Claudinha? A gente pode pedir para Deus, a gente deve pedir para Deus, né? Porque nós somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. E aí, como ele coloca, ó, pode falar. E Também. a gente vai aprendendo, né, a reconhecer que não é o destino, não é o acaso, quando a gente recebe algumas bênçãos, né? Então, assim, eu moro aqui em Franca, minha mãe morava lá em Casa Branca. E o meu maior medo, porque minha mãe já estava lá com seus 90 anos, e aí a gente, assim, ela estava adoecendo, então a gente sabia que a gente já estava entrando num processo de despedida. E eu sempre tinha medo de que a minha mãe desencarnasse e eu não estivesse com ela, estivesse em Franca. E aí, quando ela desencarnou, eu estava lá, porque foi no meu período de férias, eu fui para lá e eu estive com a minha mãe nesse finalzinho da vida dela. Então, aquela angústia que me acompanhou durante muito tempo, ela foi ouvida. Eu não fiz um pedido consciente, né? Mas eu fui atendida na minha necessidade tão, tão íntima. E assim a gente tem que saber reconhecer isso. Eu reconheço que isso foi um presente. Isso é muito, muito interessante. Muito, assim, interessante você falar, assim, que é íntimo, quer dizer, não foi nem articulado, né? Não foi nem articulado. Olha, por quê? E por que que é assim, né? Porque como que a gente conversa com Deus, né? Como diz o Haroldo, Deus tem boca, né? Deus fala português, que ele é brasileiro, né? Não tem que falar português, né? Não, tá lá no livro dos Espíritos, né? Nós que somos espíritos imperfeitos, a gente sente Deus. Sente Deus. Se a gente fosse espírito perfeito, lá tá falando que os espíritos perfeitos veem a Deus. Aí não dá para saber como é que é essa visão, né? Porque é lógico que não é a mesma visão que a nossa, né? Mas a gente sente. Então, olha, o sentimento da Milena conversou com Deus, né? E ela foi atendida na rogativa. Olha como que é sutil, né? E aí a gente vai pensando no centurião, a gente não pode esquecer do centurião, né? As rogativas dele antes, né? Tudo que ele pensou, tudo que ele vivenciou intimamente, até que ele tomou conhecimento daquele homem que fazia curas, né? Então todo o processo de sofrimento, tudo isso foi comunicando, né? Tudo isso foi chegando ao Cristo muito antes dele saber. O conceito de dignidade nos padrões do Evangelho extrapola os sociais. Isso aqui é muito legal porque dá para a gente conectar direto com a passagem, né? Porque se somente o povo escolhido fosse digno de receber o Cristo, esse homem nunca teria o seu pedido atendido. Ele era um romano, lembra, né? Ele era um pagão. Como que fala o povo que não era judeu? Goim, né? É um goim. Como é, Claudinho? Achei que você estava falando nos gentios. Gentil também, é outro termo. É um gentio, né? E ele está fora do círculo religioso. Então, por isso que é muito claro, né? Ó, a dignidade, o conceito de dignidade extrapola padrões sociais. Deixa de ser uma condição que toca o exterior para penetrar a realidade espiritual. Quantos publicanos e pecadores, viciados e meretrizes, souberam fazer-se dignos à presença do Cristo? Aí ele deixa a pergunta no ar, né? A nossa patronese, né? Maria de Magdala, ela foi digna do Cristo, né?
Com certeza, né? E aí, gente, só para dar né, jogar o negócio no ar assim, você joga e sai correndo, né? É, não dá para falar muita coisa, né? Então a gente só joga a ideia, né? O grupo de ancião justificou que ele era um benfeitor, né? Porque ele ergueu uma sinagoga. Mas aí vocês lembram que a Torá tem 70 faces, né? E aí, dá para a gente aprofundar um pouco mais essa ideia no versículo? Olha o que o Soronório fala do sinagoga. A sinagoga, como templo de identificação com os padrões superiores, é o território psíquico onde cultivamos os melhores anseios. Reflexos da harmonia emanada do Cristo, é também o campo onde se estendem os fatores de aferição ou de recomposição da vida. Então, ó, território psíquico onde cultivamos os melhores anseios. Então, aquele homem, ele ergueu uma sinagoga, não só uma sinagoga física, né? Ele ergueu um templo interior, né? Ele tinha um outro padrão vibratório, onde a gente pode chegar, né? Ele estava em outra vibe, né? Entendem? Então, por que que ele teve o pedido dele atendido? Não foi só uma questão de fé. Eu não posso falar muito da fé porque a gente vai estudar nos próximos versículos, né? Não foi só a fé no sentido de crença. É uma fé ativa. É uma fé ativa. É uma fé vinculada ao trabalho. Ele trabalhava auxiliando aquelas pessoas. Ele trabalhava construindo uma sinagoga dentro dele, um templo interior, onde ele buscava elevar os seus padrões espirituais. E por isso Jesus não viu ninguém assim em Israel. Não é? Será que a gente pode falar assim? Não vou falar mais nada. É só isso mesmo. Deixa para quem for falar para frente aí. Bom, e aí agora eu trouxe alguns textos, né? Até vamos ver se vai dar tempo da gente falar tudo. E vocês podem ficar à vontade para a gente conversar também, né? Para a gente falar um pouco sobre isso, sobre intercessão, sobre merecimento, vinculando com a lição, com o estudo da semana passada, que fala de cura, porque tem tudo a ver, né? Posso pedir a cura, posso fazer uma intercessão, pedir a Deus pela restituição da saúde de alguém, né? Isso está certo, isso não está certo. Então, essas questões estão respondidas para nós. E a gente consegue tirar da codificação subsídio para saber como nos conduzir nesses casos, né? Então, olha lá como que Kardec coloca lá no Evangelho. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Parece que Kardec está falando do centurião, né? Não é? Com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade. Então tem mais uma característica do centurião aqui, hein? Essa questão dele não se dizer digno é, de fato, humildade. É a plena consciência da sua pequenez diante da grandeza do Cristo. Então não é um falso, né? Não, é Jesus, né? Não posso me dirigir a Jesus, Jesus é muito grande. Quer dizer, isso era o sentimento dele. Ele de fato acreditava nisso. Então, isso sim é humildade, né? Uma prova de humildade. Grata sempre a Deus, que leve em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida, só o é a prece do orgulhoso que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Né? Pensando nisso, até mesmo o passe, né? Então, quem que é digno de transmitir passe, né? Vai esperar virar espírito perfeito para dar passe? Aí não chega lá, né? Porque é justamente isso. Se o teu sentimento, se a tua postura, se ela se coaduna mesmo com o Cristo, então você vai ser o quê? Auxiliado por esses espíritos, né? E aí você, de fato, vai conseguir interceder por aquela pessoa. Porque você vai encontrar pessoas para te ajudar nisso, né? Espíritos para isso.
Mais um trechinho aqui de Emmanuel falando sobre isso, ó, lá do livro Pão Nosso, justamente a página intitulada Intercessão. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Isso aqui é muito legal também. Ele quando ele traz esse fechamento, quer dizer, não vai existir um juízo de valor de falar assim se aquela prece sua tem que chegar ou não, se ela pode chegar ou não. Ela chega e pronto. Por quê? Porque faz parte dos mecanismos naturais. Né? Pode falar, Claudinho. Não, é que eu lembrei do Entre a Terra e o Céu, que a Evelina, é Evelina que ela chama, gente? Fugiu agora, eu acho que é a Evelina, né? Que é a menininha que faz a prece para a mãe, só que a mãe era obsessora do perrengue familiar ali. E aí a equipe ali do André Luiz, né, dos mentores, recebem essa prece intercessória e vão atuar ali naquele caso, né? E como eles falam do poder dessa prece, né? Como ela é poderosa. E a gente sabe disso também, né? Toda mãe sabe disso quando a gente faz uma prece para um filho, né? Ou para alguém que a gente ama. Porque a gente se coloca nesse papel do centurião nesse momento, né? Porque é a humildade de você reconhecer que o poder é de Deus e não seu. É a fé misturada com a confiança, né? Meio tudo junto, embolado ali, sabendo que Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente tem o poder de amar, né? Muito bom. Muito bom. Só mais um trechinho, ó. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Então, às vezes, a gente fica passando pano, assim, não é bem por aí, a prece não vai chegar, né? Meu padrão vibratório está muito baixo, não vai passar do teto aqui de casa, né? Vai bater e vai voltar. Quer dizer, fica né, com essa restrição de fato acreditar nisso, né? Que você pensa e o seu pensamento chega, né? Só que, contudo, né, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Aí Emmanuel fazendo uma comparação, né? Você não acredita no pensamento, mas está passando aqui ondas, né, em kilohertz, em megahertz, né? O Wi-Fi, por exemplo, que está conectando a gente, que é o Wi-Fi de 2.4. Vocês já viram aí, né? 2.4 e tem o 5. Isso aí é frequência, é 2.4 GHz, é a frequência do seu Wi-Fi. Você não sente, mas chega, né? Se não chegasse, a gente não estava conectado, né? Então, Emmanuel dá o exemplo dos sons. Só admite o auxílio tangível. Então, os homens aqui, né? Só admitem o auxílio tangível. Então, só aquilo que de fato ele toca, aquilo que vem, que socorre, que medica, que você está vendo ali concretamente. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem eles tocarem jamais as raízes e os troncos. Olha como que ele achou na natureza um exemplo assim tão claro de que você não precisa estar presente para auxiliar, né? Porque a árvore, ela está lá em cima, né? Aquele galho está lá em cima fazendo sombra. O fruto é produzido lá em cima e depois vai cair, vai nutrir aquela planta que está lá embaixo, e em nenhum momento a árvore encostou o galho, encostou o tronco, né? Então, olha como que o Emmanuel é muito sutil, né? Como que ele consegue tirar da natureza tanta coisa, né? E é isso, né? Então, quem não acredita nessa possibilidade, não está, digamos assim, está contestando uma questão que é uma lei, né? Que é algo que faz parte da física universal, né? Não só da física do Newton, não, que só serve para a gente ir mal na prova.
Aí Kardec, de novo, vai fazer algumas considerações lá no capítulo Pedi e Obtereis, né? Como eu falei, fazendo esse gancho com questão da doença, né? Então, eu posso fazer uma prece pedindo uma cura, né? Independente do estado, independente de que doença a gente está falando. E aí Kardec vai falar, né? Ó, há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, parece um raciocínio muito lógico, mas é um raciocínio calcado em bases equivocadas, né? Então, esse é o raciocínio, como a gente colocou lá no começo, contábil, né? Financeiro, aquela coisa assim, né? É mais um, menos um, menos um. Então, se fosse assim, né? Se as leis de Deus fossem construídas nessa lógica, né? Pode até ser que isso fizesse sentido, mas quando a gente coloca o amor, tanto que é lei de amor, justiça e caridade, né? Não é só lei de justiça, é amor, justiça e caridade. Aí a coisa muda de figura, então são outras bases, né? Tanto que aí Kardec já pondera embaixo. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Então a gente pode aplicar isso para tudo, né? Também para as doenças, né? Tanto que tanta gente recebe notícias, né, diagnósticos de 6 meses de vida. Ó, o próprio Divaldo, né, já foi num velório de um tanto de médico que atende ele, que diagnosticou ele, né? Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Então, pode acontecer de haver intercessão, de Deus conceder aquilo, né? E a gente também sempre pensando naquela questão, se aquilo for o melhor, se aquilo for o necessário, né? Pode acontecer que não vai estar quebrando a harmonia do universo. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Outra comparação bonita, né? Não é porque você foi lá e segurou o ponteirinho do relógio que ele deixou de funcionar, né? Vocês estão escutando o barulhinho de fundo? Não? Ah, então tá. É porque o Matheus está me gritando aqui. Está chegando aqui. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos. É possível, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. Esse ponto é importante, né? Sempre essa anuência à sua vontade. Porque aí também a gente tem que colocar outros pontos que vão ser levados em consideração nessa análise do pedido, né? Da rogativa. Igual a Claudinha comentou no estudo que ela fez com a Daiane, né? Quer dizer, será que aquilo que a gente pede é o melhor para nós? Então, será que a doença, naquele momento, a doença não é a própria cura? Então, como que você pede para Cristo afastar de você a doença, sendo que a doença é o remédio, né? Por quê? Porque aí você tem uma outra perspectiva, a perspectiva espiritual. Para o corpo, aquela doença é deletéria, mas para o espírito, não. Então, assim, você deve pedir? Deve pedir. Agora, a forma como isso vai ser atendido, aí não depende de nós, aí depende da vontade de Deus, né? Desta máxima. Você quer ver o pessoal? Então me ajudar. Ah lá. Oi, Matheus. Fala oi Se pro quiser que pessoal. leia, você fala, tá, Bruno? Oi? Oi, querido. Se quiser que a Oi! gente leia, você fala. Lê para mim então, Claudinha, por favor. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós,
o que é para nosso bem. É o que está falando, né? É confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação, que lhe trará a cura. Pode falar, Bruno? Aqui intrometido. Fique à vontade, imagina. É que eu estava refletindo essa semana, até conversando com os amigos, né? Tanta coisa que a gente vê, né? Essa situação até lá do sul, que era o motivo da nossa conversa, de dores tão profundas que eu acho que a gente não consegue imaginar, né? E aí começamos a pensar nessa súplica do Espírito, em passar por aquilo, para que ele se liberte de algo que ele fez e que deixou marcas muito grandes, né? Se a gente analisa por essa vida, por essa existência, é muito injusto, é muito grande, é muito sofrimento, a gente não consegue encontrar respostas, eu não consigo, né? Mas o que foi serenando meu coração, né, diante de tudo isso, dessas guerras que a gente está vivenciando e de tantas outras coisas que provocam uma dor que não dá para a gente mensurar, né? É pensar nisso, assim, né? No Espírito Eterno. Se eu fiz uma atrocidade tão grande no passado, eu suplico a Deus que eu possa me curar dela, dessa dor, dessa culpa, dessa ferida grande, talvez passando por algo parecido. E aí vem a misericórdia de Deus atuar nisso, né? De maneiras infinitas, que a gente não consegue contabilizar e não consegue colocar em caixinhas, porque a misericórdia de Deus ela é infinita e ela age o tempo todo, independente se eu sou digno ou não, porque se a gente for ver, Bruno, ninguém de nós somos, ninguém de nós né? Porque o que a gente já fez a gente nem sabe. Então, esse ser digno ou não entra nisso em tantos lugares, né? Que se a gente for pôr na ponta do lápis, nós não somos. Só que nós somos filhos. Nós somos filhos de um Deus que é pura misericórdia, né? Então, a gente recebe essas bênçãos, essas dádivas, essas graças, né? Não porque a gente é digno, mas porque a gente é filho. Muito bom. Quer falar também alguma coisa, Dai? Você que ficou pensando tanto no digno? Claudinha me dedurando aí, ó. Não, porque essa semana eu sabia que ele ia falar do digno, eu já mandei mensagem, conversei com ele o tanto. Foi me dando spoiler do estudo. E isso entra muito com a cura, aqui no finalzinho, ó, do texto. Eu estava lendo e estava refletindo. Ele fala assim: é, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Mas, por exemplo, se eu estou com uma enfermidade e eu conheço aquela enfermidade e eu sei que aquela cirurgia vai me gerar um sofrimento, mas vai me trazer a cura posterior, eu aceito passar por aquilo. Mas quando a gente traz isso para a parte espiritual, eu não aceito passar por aquilo. Eu não aceito passar por aquela dificuldade que eu estou passando, porque eu não conheço essa doença, da qual eu estou tendo que me curar. E aí remete muito também no estudo anterior, quando a gente fala para a cura vir para os nossos olhos que não enxergam, para a deficiência do nosso corpo que hoje nos atrapalha de andar. Mas, de fato, a gente tem que pedir, né? Essa cura espiritual, porque a gente até passa pela doença, quando a gente sabe que ele vai ter um resultado. Mas pela cura espiritual é muito difícil a gente aceitar, justamente por não ter essa visão ampla, igual a Claudinha trouxe. E aí a gente se acha indigno o tempo todo.
Porque aí você não vai ser atendido nos termos que você gostaria. Então aí parece que Deus está te esquecendo, né? Parece que Deus não está te atendendo. Não é verdade? Muito bom, né? Essa comparação que você fez, a gente traz para o espiritual, a gente não aceita. E muitas vezes é a gente que pede ainda, né? Só que a gente só vai lembrar depois, né? Bom, pessoal, e aí eu trouxe essa mensagem do Emmanuel, só que ela é um pouco extensa. Então a gente não vai terminar ela não, vamos só pegar alguns pontos aqui para a gente fechar então o nosso estudo, né? O Emmanuel aqui também ele vai trazer tudo isso, né? Vai misturar tudo isso que a gente falou. Olha o nome do livro, Coragem. Para quem está encarnado, precisa ter, né? Precisa ter. E aí lá no capítulo 24 ele vai falar de oração e atenção. Por quê? Porque a gente pode pedir e deve pedir. Só que o jeito que essa resposta vem, às vezes, se você não ficar atento, você não vai perceber a resposta. Mas a resposta vai chegar. Às vezes tem um atraso no tempo e no espaço, mas a resposta chega. Só que tem que prestar atenção, né? Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Então, se você está esperando um fenômeno acontecer, né? Apesar que tem hora que a resposta até vem assim de forma muito evidente, né? Muito clara, mas a gente não tem que esperar né, a luz, né, o sinal do céu, assim, o céu abrir, dar um raio, alguma coisa assim, né, muito espalhafatoso, né. O Haroldo mesmo brinca numa palestra que um dia que ele estava, assim, muito revoltado, né, coisas acontecendo e tal, e aí um cara corta o carro dele, né? Tá no trânsito, e trânsito é uma beleza para acontecer, né? O carro corta ele, atravessa a frente dele na hora que ele foi assim, né? Se encolerizar, estava escrito assim lá: Jesus te ama. Então, é o jeito que a mensagem chegou para ele, né? Ele fez a súplica mental dele e a resposta chegou, né? Jesus te ama. Mas olha a forma como chegou. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Olha o centurião aí de novo, né? O centurião sabia, falou assim, ó, Jesus tem um monte de gente que trabalha para ele, é só ele falar que o meu servo vai ser curado. Ele não precisa ir, né? Não precisa ir. Ora e pede, ora e pede. Ele está afirmando, pede, pede. Né? Não se furte a isso, não ache que isso está errado, pede. Né? E em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Alguém ou alguma coisa. Circunstâncias da vida, né? Acontecimentos. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho, né? Mesmo que seja preso no carro que te cortou, né? Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes, te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a descerem do cérebro ao coração. Muito bonito isso, né? Esse é o casamento, né? Do sentimento e do intelecto. É você ter a razão iluminada e o sentimento esclarecido, né? Você conseguir, e isso é um esforço que a gente faz, né? Na base do estudo, no aprofundamento, a gente conseguir ir aclarando o raciocínio a tal ponto que esse raciocínio nos ajuda a despertar sentimentos. E aí a gente consegue fazer o ciclo completo, né? Porque a gente tem que trabalhar essas duas asas, né? Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé,
no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Muito bonito, né? Se o Everton tivesse aqui, ele ia falar de uma música que ele lembra. Ele lembra de tudo quanto é música, né? Aí tem uma musiquinha da evangelização que fala, né? Quando oro, a Ana vai saber. Aquela de Deus, que Deus fala, quando oro, fala a Deus, é preciso estar atento, a voz dele é mais suave do que alguma coisa pensamento, né? Quer dizer, é muito sutil, né? O próprio Não é, Jesus. Oi, Ana? não, eu estava completando a frase. Como é que A é a voz frase? dele é mais suave do que um leve pensamento. Leve pensamento. Então é por isso que é difícil ouvir, né? É mais suave que um leve pensamento, a gente tem que sentir, tem que estar pronto para sentir. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quer dizer, Jesus nos ensinou a pedir socorro, né? Nós temos um pai, nós somos filhos, nós não somos servos, né? Nós não temos um Deus ditador, a gente tem um papai querido, que dá colo, que nos ama, né? E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Bom, acho que o Emmanuel deixou o recado, né? E resumiu tudo aquilo que a gente comentou, né? Cabe a nós, então, termos a postura do centurião, a humildade, a fé e a certeza de que os nossos pedidos são atendidos, né? O Cristo tem condição de atender, com certeza tem, né? O Bruno, Pode para falar, amigo. vocês aí que nasceram, foram dignos de nascer já no Espiritismo nessa vida, eu não fui, eu nasci no catolicismo, né? E a gente ia na missa, e a missa tem um panfleto, não sei como chamar aquilo, um libretinho, para você acompanhar. E toda semana ele é modificado. Mas tem algumas coisas que elas são ritualísticas e elas permanecem o ano inteiro e a vida inteira. E uma das coisas que são assim, que são permanentes, é essa frase desse centurião, né? Senhor, não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Isso é recitado por todos os católicos no mundo inteiro. E eu, como católica, eu nunca recebi uma aula, nunca uma orientação, uma discussão ou um questionamento desse significado. Por que isso está lá? Por que isso é tão importante de estar lá há tanto tempo, né? Isso não é falado. Então, eu demorei tudo isso para ouvir tudo isso que você falou hoje, que a Claudinha falou semana passada com a Daiane. E só o fato de ler, né, de ter visto no The Chosen, então, assim, parece que é muito tempo perdido. E a gente está buscando, e buscando não estar na perda de tempo mais, né? Mas eu sinto que eu estava perdendo meu tempo, né? Hoje eu vejo assim, que foi um tempo que eu deixei, né,
aprender. Demorei para encontrar esse lugar. Foi na hora certa, Claudinha? Pode falar, Sandra. Eu quero falar para Milena que eu me identifico com ela, né, nessa história, né, de começo católico e acho que não foi tempo perdido. A gente está no nosso tempo agora, né, de lembrar de algumas situações e de aprender juntos, né? O que eu quero falar é que mais de 30 anos atrás eu participei daquele Centro de Valorização da Vida, o CVV. E a gente às vezes fazia algumas vivências para a gente se colocar no lugar das pessoas que buscavam ajuda ou que se suicidavam, né? E a gente fez uma roda que cada um tinha que falar uma frase. Eu não sou digno de amar. Eu não sou digno de ser amado. Para a gente tentar sentir o que o outro sente quando procura a gente, né? E a gente repetia, eram várias pessoas. Chegou em um dos meninos, na época, muito novo, o Geraldo, que eu não lembro mais onde ele está, ele fez assim, eu não, vírgula, sou digno de ser amado, porque somos criaturas, né? Então, me fez lembrar muito essa passagem de 30 anos atrás, o que você trouxe como ser digno, né? É isso, somos criaturas, não somos dignos às vezes e muitas vezes, mas somos criaturas, né? Co-criadores, né? É isso, quando eu falei que a gente é indigno, é no sentimento, porque nós somos dignos de sermos filhos de Deus e receber o amor dele, né? Como todos os filhos. Pode encerrar, Claudinha. Já fiz 3 semanas de prece, eu acho. Queria saber quem tá com o coraçãozinho aí, se sentindo digno de receber as bênçãos desses benfeitores que nos acompanham, né? Todo domingo a gente sabe que a gente tem uma equipe no plano espiritual que vai conduzindo, que vai nos inspirando e que vai cuidando de cada um de nós, que está nos nossos lares, né? Que vai promovendo essa mudança, essa transição de vibração. Então, que a gente possa se conectar com eles, né? E convidar quem tá com o coração aí para fazer a prece hoje. Para continuar esse papo com esses amigos. Claudinha, Faz, eu Eva. sugiro que a prece seja feita por você e seja o Pai Nosso, que hoje já foi parte do estudo. Vamos fazer por nós, então, todos juntos, né? Nessa linda conexão que nos une em torno do Evangelho de Jesus. E fazer então, Hebe, essa oração que Jesus nos ensinou quando esteve encarnado para nos dizer que somos filhos de um mesmo Pai. Que possamos sentir essa prece nesse mais íntimo do nosso ser, nessa centelha divina que há dentro de nós, para que ela se conecte nesse momento à centelha divina do Criador, do próprio Criador. E em agradecimento, elevamos o nosso pensamento e as nossas vibrações a Deus, Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte. Santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino de amor e paz. Seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos as dívidas dos nossos irmãos. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, livrando-nos do mal que habita ainda dentro de nós. Que possamos, Senhor, sermos instrumentos da Sua vontade. Que possamos, Senhor, sentir a Tua misericórdia a cada passo que dermos. E a Tua presença a nos conduzir, a nos amparar e a nos curar. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Pai. Que assim seja.